professor João Carlos Martins, hein? Ele que é doutor em psicologia da educação, para a gente conversar a respeito desse tema que viralizou durante a semana. Todo mundo só fala nessa questão do ensino do tempo integral e principalmente das polêmicas envolvendo questões mais ideológicas da educação. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo aí, viu? Você tá de microfone aí? Tudo certo? Tá ligadão aí? Ali. Tá ligado aí, produção? Microfone? Tudo bem, professor? Bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Gente, deixa eu atualizar vocês, porque o governo federal liberou cerca de 4 bilhões de reais em verbas para ampliar o projeto de escolas em tempo integral. No lançamento do plano, o presidente Lula deu uma declaração que gerou bastante polêmica e levantou debate sobre doutrinação e conhecimento. Dá uma olhada no que ele falou. Tem um monte de coisa que nós temos que discutir dentro da escola, porque a criança pode mudar a cabeça do pai. O pai tem mais dificuldade de mudar a cabeça de uma criança do que a criança na cabeça do pai, se a criança for orientada para isso. Muito bem. Professor, vamos do ponto de vista técnico aqui. Uma criança pode mudar a cabeça do pai mesmo? Eu acho que, de acordo com o crescimento dela e o desenvolvimento que ela tiver de conhecimento, ela pode ajudar muito a refletir comportamentos na família, né? Eu acho que às vezes mudar um comportamento muito arraigado no adulto, no pai e na mãe é mais difícil. Mas a criança pode ajudar a enxergar o mundo de uma outra forma. E aí o valor da educação é fundamental para isso. E aí a gente vai poder falar muito da questão do valor da educação. E olha, gente, a partir de 2024, os estudantes dos ensinos fundamental e médio da rede estadual de São Paulo vão ter material próprio e 100% digital. A medida gerou críticas e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou que disponibilizará também os livros impressos do Ministério da Educação. No fim do mês de julho, o governo federal determinou o bloqueio de 332 milhões de reais em verbas do Ministério da Educação. Com isso, programas de educação básica, alfabetização de crianças, transporte escolar e bolsas de estudo serão, sim, afetados. Escuta, e essa história dos livros aqui em São Paulo, hein, Jotinha? Eu antecipei essa aí no Mall nessa semana. Eu falei que ia continuar sendo impresso para as pessoas que estavam em vulnerabilidade, né? Mas que bom que o governador repensou essa atitude e agora vai imprimir, né? Então, mas ele só está imprimindo essa atitude porque a repercussão foi altamente negativa, né, Fabinho? Eu acho que é importante, porque eu mexo com educação, tenho uma escola e todo mundo tem que imprimir a apostila. Ele consegue fixar muito mais o conteúdo, ter acesso com a apostila. O digital atrapalha ele se dispersa muito. Isso é um fato. Então, meus alunos têm que ter a apostila na mão, tem que chegar na apostila na casa dele para render mais. Então acho que é importante essa reflexão. Agora, o próprio Ministério Público, se eu não me engano, está avaliando aí a investigação do secretário de Educação justamente por conta de um possível conflito de interesses, Volney, por ele ter sido dono, se eu não me engano, de uma empresa de tecnologia que fabrica tablets. Como é que você vê isso? Eu acho que a justiça tem que apurar isso e obviamente, suspender qualquer tipo de contrato que possa eventualmente se configurar num benefício próprio, né? O problema no Brasil, o Paulo, é o seguinte: existe um negócio chamado porta giratória, né? Nós temos muitos membros do setor privado que vão para o setor público, ou na figura de ministro, ou na figura de secretário, e depois eles cacifam o nome deles e depois voltam para o setor privado. Aí no setor privado começa a criticar o governo. O sistema de educação não funciona, a economia vai mal, e etc. O Banco Central, que é o tema que vamos discutir aqui depois também. Então, veja, eu acho que a justiça tem que apurar isso e é muito preocupante você ter esse chamado patrimonialismo que a gente tanto combate. Ou seja, o servidor público ele tem que prestar serviço ao público, ele não tem que se beneficiar diretamente disso. Então, é preciso passar para o processo de licitação. Tem hoje aí os leilões eletrônicos que já estão consolidados em São Paulo, inclusive. O portal de transparência, o governo do estado de São Paulo deveria radicalizar nesse sentido de trazer mais transparência nas suas práticas de governo, já que nós estamos falando aqui de republicanismo e o governador é do Partido Republicanos, de dar publicidade para isso, de esclarecer essas dúvidas que pairam sobre o secretário, porque senão, de novo, né? Aí nós vamos entrar naquela onda de que, olha, eu condeno o secretário sem antes ter um processo de apuração em andamento. Então eu acho preocupante isso, mas tem que ser averiguado. Vocês veem que o Tarcísio tem sido muito rápido nas crises, né, Nelsinho? Não sei se vocês repararam isso. Da crise, ele vai lá e imediatamente já diz que errou, já puxa pra si, tira o time de campo e já resolve o negócio. Reage rápido e é bom, né? Agora, eu não sei por que tanta discussão essa questão dos livros, assim.
eu acho que nem de um lado nem de outro tem total razão. Porque eu acho que isso poderia ser resolvido, Paulinho, de maneira mais simples, com os protagonistas da educação. Eu acho que queria ter uma opinião do professor sobre isso. Por que não pergunta pro professor e pros alunos? Você quer conteúdo digital ou você quer conteúdo impresso, livro? Né? Se lá metade quer o livro, beleza. Se a outra metade não quer. Ou melhor, para os alunos da educação básica, para os alunos da educação básica, pergunta pro pai, você tem acesso à internet, você quer o livro físico? Resolveria mais fácil essa questão. Então não precisa também imprimir tanto livro, porque eu estudei na escola pública, Paulo, e eu sei que são centenas de livros didáticos que não serão lidos, às vezes não são nem usados pelos professores, o professor opta por um conteúdo diferente, próprio, enfim, não usa aquele livro, e aí tem desperdício de dinheiro público também. Tem muita corrupção também. É uma questão de eficiência, a gente precisaria prestigiar o aluno. Já que você citou esse aspecto técnico, vamos perguntar para quem entende. Professor, me explica sobre essa questão da tecnologia nas escolas. Resolve mesmo o problema? E como é que faz para as escolas que mais precisam, que não têm esse acesso, que têm uma infraestrutura precária? Você acha que é positivo? Então, acho que tem uma série de questões aí que a gente precisa levar em consideração, né? Primeiro, a tecnologia é uma ferramenta eficiente e ótima para a educação hoje, ok, não vamos discutir isso. Agora, conhecer a realidade, saber como a gente pode melhorar a educação nesse país é uma coisa que há quantos anos nós discutimos aqui. E que desânimo dá quando vem de novo essas intervenções sem conhecer a realidade. Eu acho que, por exemplo, falando em estado de São Paulo e educação pública, se nós fôssemos falar da escola particular e de tudo que a gente tem no ensino privado, a discussão, infelizmente, tomaria um outro rumo. Mas se a gente fala da educação pública, aquilo que você falou, as necessidades que nós temos nas escolas são enormes. Então vamos suprir isso primeiro, antes de falar em digitalizar o ensino. Tem escola que não tem banheiro. Então, a digitalização, ela é importante, mas ela é questionável. Se você olhar hoje, nós temos vários países, Dinamarca, Finlândia e por aí, inclusive tirando o livro digital. Nós estamos indo na contramão disso, né, quando fala dessa discussão. Por quê? Porque a gente sabe o quanto que o livro, você falava da apostila, Fábio, o quanto que o livro ele ainda é importante no desenvolvimento cognitivo da pessoa. Quando ela está lendo, quando ela está grifando, quando ela está desenvolvendo, são outras operações mentais que eu estou usando, contrário à questão digital, que já é um excesso hoje. Olha quanto as nossas crianças, os nossos adolescentes ficam na tela hoje. Ficam no tablet, ficam no celular o tempo todo. A escola tem que trabalhar um pouquinho contra isso e mais, né? Trabalhar mais preocupada com o quê? Nós temos que vencer de uma vez por todas nesse país, questões básicas que vamos ensinar a nossa criança, o nosso adolescente a ler, a escrever e a pensar com competência, coisa mais importante, a entender o mundo. Porque senão a gente continua mudando com modismos de governo, sejam de esquerda ou de direita, um monte de coisa, e lá na ponta o resultado ainda não é bom. Lá na ponta eu continuo entregando para a sociedade cidadãos que não têm uma boa formação. Olha o quanto a gente discute isso há anos em educação, gente. É cansativo isso. E ouvir o professor é o fundamental. A gente não escuta quem está lá no chão da fábrica. E o aluno também. Né? Quem está fazendo, claro, e o aluno também. O resultado está lá. E dentro da sala de aula, desculpa. Aqui, é ao vivo, professor. Domingo aí, é natural que a esposa mande mensagens, certo? Afinal de contas, domingo é dia sagrado, né, Jotinha? Também, né? Mas, enfim. A gente tem que ouvir o aluno, o professor, porque é ele que está lá dentro da sala de aula vivendo as realidades. Claro. Agora, essas coisas geralmente são impostas. Então, se o pai tem internet, às vezes o professor que está lá na periferia não tem. Como é que ele vai trabalhar com material digital? Outra coisa, quando fala em apostila, me arrepiou quando se falou em imprimir apostilas para entregar para os alunos. O que vai virar isso? Me explica. Tudo bem, eu posso ter questões sérias com o Programa Nacional do Livro Didático, até de corrupção, coisa assim, mas tem muito material bom. Por que a gente não avalia isso antes de mudar? Tem que se conhecer a realidade. Porque, infelizmente, a disputa política, às vezes, ela se sobrepõe, né, professor? Infelizmente. A disputa política se sobrepõe. Se é o Lula que está fazendo, é ruim. E se o Bolsonaro que fez, é ruim. Exato. Aí você não consegue discutir. Sabe qual é o problema desse país? Personalismo. É isso aí. O tempo todo se personalizam as coisas e não se olha o benefício da população. Aquilo que é bem geral para todo mundo. Saúde e educação é a única saída que nós ainda temos. E é o que se menos olha. Você falava isso, asfalto dá voto. Educação e saúde às vezes não dá. É um absurdo isso. Fala, citando uma frase de Bertold Brecht, né? Infeliz é o país que precisa de heróis. Exatamente. Nós, como um país republicano, precisamos fortalecer a sociedade civil e o cidadão. E a educação... Você falou do Darcy Ribeiro antes.
que você falava, né? Construir presídios, construir escolas, nós temos que pensar nisso. E não é construir escola, é investir em educação, que é diferente. Só que isso passa por década, ô Vonei. Isso aí não é daqui a pouco que resolve. Infelizmente, há décadas a gente vem dizendo isso. Mas veja, não entendi. Deixa eu só aqui desenvolver meu raciocínio. A Constituição de 88, ela estabeleceu o dever do Estado em garantir a educação pública, gratuita, universal. Curiosamente, isso não existia antes. Então, tinha acesso à educação quem tinha acesso a poder econômico, a condições econômicas. Era de elite. Era de elite. Né? Então, inclusive, à época, a escola pública do passado era melhor do que a de hoje. É óbvio, porque ela era excludente. Quando nós obrigamos o Estado a garantir, qual foi o grande problema? Que nós acolhemos todo mundo, mas não ampliamos a oferta e nem melhoramos a qualidade. E aí o sistema não tinha estrutura para isso. Aí o setor privado ganha força. E o sistema entrou em colapso. Agora, lá em 1990, 2 anos após a promulgação da Constituição, nós tínhamos no Brasil 65% das crianças com acesso à educação. Então nós tínhamos 35% das crianças fora da escola. Esse índice hoje está próximo de 98%. Então, no conjunto da obra, o Brasil conseguiu avançar no acesso. O Estado brasileiro conseguiu garantir o acesso e conseguiu colocar na lei a obrigatoriedade de governantes em investir parte do seu orçamento em educação. Porque se não tivesse feito isso aí, também não teriam investido e não teriam que destinar recursos para a educação. Sim. A minha carreira acadêmica começou em escola pública. Eu dei aula por 3 anos numa escola de periferia em São Paulo e falo isso com muito orgulho, porque foi onde eu despertei para essa atividade. E eu fazia aquilo com muita paixão, porque eu via que aqueles meninos eram talentosos, eram talentos desperdiçados. E isso a gente vê hoje no Brasil. Por isso que eu estou falando aqui das fábricas de cultura e dos céus. Professor faz aquele bêbado. Aí deixa só que eu concluindo, para eu chegar nesse ponto aí do livro didático ou do digital. Para mim isso é um falso debate. Veja, vamos pegar a pandemia. Quem se beneficiou com a pandemia? Aquelas famílias que tinham condições de garantir um tablet para o filho. Quantos gaps ficaram com a pandemia? Quantos gaps ficaram? Eu pego isso na universidade hoje, né? Eu pego estudantes com uma defasagem. Mas é a escola integral. Impressionante. Não, ok, a gente tem que avançar também para a escola integral. Vamos falar da integral, então. Vamos falar. Mas só para finalizar, eu acho o seguinte, eu acho que o jovem hoje, ele já nasce digital. Então, nós aqui, eu particularmente, nós somos 1.0, né? Essa criançada já é 4.0. Agora a gente tem que coordenar isso. Tudo bem, nós